Vamos então começar êxtase. Nós estamos na questão 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais depurado. A alma do estático é ainda mais independente. Vamos lembrar que o êxtase é um estado sublimado, né? Um estado elevado. Nós vamos ver descrições no Velho Testamento sobre o êxtase dos profetas. Nós temos nas histórias, né, de espíritos que foram considerados santos por algumas religiões, que entravam em êxtase, saíam, né, do comum, né, com visões, com premonições, uma mudança de estado vibratório, né, para cima, mais elevado. Então ele coloca, o êxtase é um sonambulismo mais depurado, a alma do estático é ainda mais independente. Então na emancipação da alma, ela fica mais independente, mais solta, mais desligada da matéria. O espírito do estático realmente penetra nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende. Ele os vê e compreende a felicidade dos que lá estão. É por isso que gostaria de lá permanecer. Mas há mundos inacessíveis a espíritos que não estão suficientemente depurados. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Ele não é retido pelo instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê sua posição futura melhor que a vida presente, esforça-se para romper os laços que o prendem à terra. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente o corpo? Sim, ele pode morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo que possa prendê-lo à vida terrena. E, sobretudo, fazendo entrever que se ele rompesse as cadeias que o retêm aqui, não seria o verdadeiro este seria o verdadeiro meio de não ficar lá onde ele vê que seria feliz. Então, o espírito sublimado, né, em êxtase, ele está numa região mais bonita, mais iluminada, com uma vibração. Num outro sentido, ele não quer voltar para cá, ele quer ficar nessa região superior que ele está vendo. Mas se ele provocar o seu desencarne, ele desencarna como suicida. Então ele não vai ter acesso a esses lugares que ele está pleiteando, que ele está vendo, que ele gostaria de ficar. Então é importante esse conhecimento, até porque normalmente esses espíritos mais elevados, esses espíritos que conseguem entrar nesse êxtase, são missionários, são espíritos que vieram aqui já para completar ou para realizar uma depuração muito maior, muito mais sutil. Vamos lembrar Francisco de Assis, né, que entrava em êxtase, conversava com os animais, tinha uma outra visão, né, e uma outra colocação, veio aqui em missão. Né? Vamos lembrar que ele é a reencarnação de João Evangelista, o discípulo querido do Mestre, o discípulo que mais o entendeu. Nós pegamos o Evangelho de João, é o Evangelho mais, digamos assim, cheio de metáforas, mais místico. Porque João já tinha uma outra visão, tanto é que foi dado a ele uma série de esclarecimentos que nós vamos ver no livro Apocalipse, né, que quer dizer revelação. Então a ele foi revelado muitas coisas. Perdão. Há coisas que o estático pensa ver e que são produto de uma imaginação marcada por crenças e preconceitos terrenos. Logo, nem tudo que ele vê é real. Vamos ver a resposta aqui. O que ele vê é real para ele. Mas, como seu espírito está sempre
sobre a influência de ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem que condiz com os preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos, a fim de se ver melhor compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Então o que ele está colocando aqui? O espírito tem acesso, o espírito num êxtase, numa elevação maior, a uma série de coisas. Mas a decodificação dessas coisas que ele está vendo, que ele está sentindo, vai depender da cultura que ele tem, do lugar no qual ele nasceu, porque o meio, né, interfere, o meio influencia muito, da religião que ele tem, das ideias que a religião passa para ele. Então ele vai decodificar aquela informação com as informações que estão dentro dele. Então ele pode mistificar, ele pode errar feio, ele pode ter uma visão, digamos assim, nós vamos ver, é fácil até da gente entender isso, não é um êxtase, nós vamos ver um desencarnado e um espírito em emancipação da alma, né? Ele desdobrado pelo sono, ele está doente numa situação difícil, se eu não me engano é no mundo maior, que é um espírito elevadíssimo, um espírito de uma amorosidade fantástica que é Cipriana. Eles estão os dois se engalfinhando, né? A alma do encarnado que está em desdobramento e o espírito desencarnado que é o obsessor dele. E os dois estão ali brigando mesmo, as vias de fato. E o André pergunta se eles não vão, se o mentor que está ali com ele não vai separar, o que ele vai fazer? Ele falou, não, eu não tenho amorosidade para poder ajudá-los. Ele fez uma oração e pediu para que a Cipriana viesse. A hora que a Cipriana chega, os dois se ajoelham, inclusive os três, né? Porque André Luiz se ajoelha também. Tamanha luminosidade, a amorosidade, a energia dela que eles sentiram. Eles caíram no chão, ajoelhados. E os dois, o desencarnado e o que estava em desdobramento, acharam que era Maria de Nazaré. Por causa da religião, por causa dos ensinamentos, por causa do conhecimento que eles têm interno. Para eles, um espírito daquela envergadura, com aquela luminosidade, com aquela amorosidade que os envolvia, só poderia ser Maria de Nazaré. Então, e ela coloca que não, ela é um espírito ali em trabalho, um espírito que ainda tem muito que aprender, né? E ela vem para auxiliá-los. E ela, só ela chegar, separou a briga. Não precisou mais nada. Então, ele pode, até a hora que ele acordar, ele pode dizer que sonhou com Maria. Não era Maria de Nazaré. Mas dentro da decodificação que ele foi capaz de ter para aquele espírito iluminado, foi assim que ele viu. Então o espírito que está em êxtase, ele pode achar que ele está vendo Maria, que ele está vendo Jesus, né, ou qualquer coisa assim, e ele está num plano superior, com espíritos superiores, mas não tem condições de um espírito encarnado na Terra, mesmo um espírito que seja de um plano um pouquinho melhor, que está aqui já para ensinar ou em missão, ascender aos planos crísticos, por exemplo, onde está Jesus, né? Ascender a regiões extremamente elevadas. Ele pode ter contato com os seus mensageiros, com os seus trabalhadores. Por isso que a gente coloca aqui, quando a gente sabe, o Espírito da Verdade, que coloca os ensinamentos aqui no livro dos Espíritos, é Jesus. Mas não é Jesus diretamente aos médiuns aos quais o Allan Kardec se dirigia. Eles vinham, essas mensagens de Jesus vinham através de seus prepostos. Então são espíritos que formam uma egrégora do Espírito de Verdade, que vem trazer para os médiuns as respostas do Cristo. O ensinamento é do Cristo, as palavras são do Cristo, mas são trazidas pelos seus mensageiros. Então vamos continuar aqui. Quando ele diz, né, que se logo nem tudo que ele vê é real, o que ele vê é real para ele, né, dentro do conhecimento dele, dentro da capacidade da compreensão, dentro das informações que ele é capaz de decodificar aquilo que ele está recebendo.
Mas como seu espírito está sempre sob a influência de ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, dentro das influências que ele tem. Ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem que condiz com os preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos, né, com os preconceitos daqueles que estão encarnados, com as ideias daqueles que estão encarnados. Às vezes é uma forma que aquele espírito tem de se fazer entendido. Então, ele, dentro dos preconceitos daqueles que o estão ouvindo, dentro da religião daqueles que o estão ouvindo, daquilo que eles são capazes de entender, ele vai passar uma informação dentro da capacidade daqueles que podem entender. Por isso que ele diz, ou com os vossos, né, dentro de nós aqui encarnados, a fim de ser melhor compreendido, de poder passar uma lição e ser melhor compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Qual o grau de confiança que se pode atribuir às revelações dos estáticos? O estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar no que deve permanecer como um mistério para o homem, pois nesse caso ele se entrega às suas próprias ideias, ou então é joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fascinar. Então são espíritos que têm algum determinado tipo de visão e que querem um esclarecimento ou que querem uma colocação, os espíritos, como nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, eles viram para Kardec, você não tem condições, a linguagem de vocês na Terra não tem expressões para que a gente possa explicar. Ou ele coloca claramente, vocês ainda não têm condições de entender. Quando principalmente nós vamos ver lá nas primeiras perguntas, né, se não me engano que é a 14 ou a 15, que ele pergunta que é Deus, e ele coloca, né, que é o Criador Supremo de todas as coisas. E quando ele tenta mais explicações, ele diz, vocês não têm condições de entender. Nós não temos capacidade, condições de entender o que é uma energia tão superior como o do Criador de todas as coisas. E aí é o que ele está colocando aqui, né? Ele pode errar com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar no que não deve permanecer em mistério. Então, se ele se sente fascinado por alguma coisa, a espiritualidade vai dizer que ele não tem condições ainda de aprender ou de entender o que ele está querendo saber. Ele pode insistir, aí ele pode ficar à mercê de espíritos, né, zombeteiros ou espíritos enganadores que querem se passar por sábios, querem se passar pelo que não são e vão colocar ali ideias mirabolantes, místicas. Aí a gente vê coisas assim que não tem o menor sentido e que são trazidos por espíritos pseudo-sábios, por médiuns que se acham sendo intermediários de espíritos elevados, né? Se acham, e eles estão sendo enganados por mistificadores que querem e que estão fascinando. Porque quando o médium não passa pelo crivo da razão, não passa por uma análise, não se coloca, olha, eu recebi isso aqui, o que você acha, o que vocês veem? Aí vem alguém com mais lucidez e fala, olha, isso aqui não tem base dentro da doutrina, isso aqui está fora daquilo que está sendo colocado, é um espírito que está querendo te fascinar, está querendo te enganar, e o médium aceita aquilo, ele está no seu caminho. Mas quando ele está fascinado, ele se acha. Aí ele vai para a internet, ele vai para tudo quanto é lugar, ele publica mensagem de Maria de Nazaré, mensagem de Bezerra de Menezes, né, mensagens de tudo quanto é canto que não tem o menor nexo e não estão dentro daquilo que esses espíritos ou que a doutrina coloca. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, infelizmente com muitos médiuns fascinados que tem por aí. O que se pode concluir dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Aí eles respondem, ou melhor dizendo, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, tanto no sonambulismo, né, que nós vamos entender aqui, não só
na questão daquele sonâmbulo, como a gente conhece, que vai levando o corpo, mas quando ele coloca também no trabalho mediúnico, né, do médium sonambúlico, que é o médium inconsciente, né? Então, dentro desses sentidos que ele está colocando aqui, ou melhor dizendo, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Se estudar esses fenômenos, encontrará neles a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente devassar. Que os espíritos estão colocando aqui que a mediunidade ostensiva, sonambúlica, né, que é o médium inconsciente, o sonambulismo, né, as pessoas que mantêm contatos ou pessoas que veem coisas, conversam com pessoas enquanto estão dormindo, que às vezes nem acordam, vão andando, carregam o corpo e depois quando acordam se lembram às vezes de contatos que tiveram, que também, se foi com espíritos, é um tipo de mediunidade, se foi com pessoas encarnadas é paranormalidade. Então nós temos muitas coisas que precisam ser estudadas. É isso que os espíritos estão colocando. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam adequar-se ao materialismo? Eles respondem: quem estuda esses fenômenos com boa fé, né, sem misticismo, sem mitificação, realmente estudando para buscar a verdade e sem opiniões prévias, não pode ser nem materialista nem ateu. Então não pode estar ligado ao materialismo, não pode ser ateu, porque ele já vai estar com uma ideia pré-concebida. Então ele não vai estar, como ele diz aqui, com boa fé e sem opiniões prévias, já vai estar com uma opinião pré-concebida. E aqui nós terminamos o capítulo aqui do êxtase. Então nós vamos começar aqui segunda vista, nós vamos começar agora a questão 447. O fenômeno designado segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? É tudo uma coisa só. Isso a que chamais de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a visão da alma. Então a alma, vamos lembrar sempre, né, nos livros do Kardec, a alma é o espírito encarnado. Então nós somos espírito. Então quando nós estamos vendo sem a barreira do corpo, mesmo estando em vigília, quando o espírito consegue se desprender mesmo em vigília e enxergar através dele mesmo, o espírito enxerga pelo corpo todo, não precisa da visão. Então nós estamos vendo numa outra dimensão, com outro tipo de energia. E é isso que ele diz, a segunda vista é a visão da alma. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 14, os fluidos do livro A Gênese, no item 24, onde ele dá uma explicação sobre a segunda vista, que fica bem mais, acho que fica bem claro. Quando ele diz, Kardec aqui, né, a Gênese de Kardec, se a vista espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é porque a percepção das coisas não se realiza pela ação da luz comum. Com efeito, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida, mas que sem dúvida é uma das propriedades do fluido etéreo afetado pelas percepções visuais da alma. Há, pois, luz material e luz espiritual. A primeira, né, a luz material, tem focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda, que é a luz espiritual, tem seu foco por toda parte. Esta é a razão pela qual não há obstáculos à vida espiritual. Ela não é detida pela distância, nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é, portanto, clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Assim fica mais fácil a gente entender por que nessa questão da segunda vista pode ser de noite, pode estar escuro.
aquele espírito que é dotado dessa capacidade de segunda vista, ele está vendo com o espírito dele, né? Ele está vendo como ele é realmente, porque o corpo é uma vestimenta. Ele está, mesmo em vigília, liberto do corpo, está vendo com essa claridade que existe no plano espiritual, está vendo por todas as partes do corpo, né? É uma visão diferenciada, por isso não importa se está sol, se está claro, se é de dia, se é de noite. Né? Se tem barreira, se está distante, se está perto, não importa. Então, é o que ele está dizendo aqui. Quando ele diz, é tudo uma coisa só, né? Quando o fenômeno designado segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo, é tudo uma coisa só. Isso aqui chamais de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido, mas ele está deslocado desse corpo, né? Ele não está sendo obstruído pelo corpo. A segunda vista é a visão da alma. A segunda vista é permanente? A capacidade, sim, o seu exercício não. Aquele que é dotado da capacidade de segunda vista, ela é permanente. Ela está nele, né? O seu exercício não é sempre que ele vê, são às vezes flashes, são situações, né? Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação pelo simples pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. A segunda vista também é, para a maioria deles, uma capacidade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou conforme a vontade de quem a possui? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas muitas vezes a vontade também desempenha um grande papel. Assim, toma como exemplo certas pessoas denominadas leitoras da sorte, entre as quais há algumas que têm esse dom, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista e no que chamas visão. Porque essa segunda vista, como vê com o corpo todo, né? Porque o espírito enxerga pelo corpo todo, ela tem uma visão mais ampliada, né? Mais dilatada, como ele coloca aqui. Então, às vezes, as pessoas, por necessidade, por vontade, por exercício, conseguem criar essa situação desse deslocamento e manifestar essa segunda vista. A segunda vista pode desenvolver-se através do exercício? Sim, o trabalho sempre leva ao progresso e o véu que cobre as coisas se levanta. Aqueles que trabalham, se exercitam para manifestar mais esta segunda vista. É uma coisa que não é muito estudada, nós vemos pouca coisa sobre a segunda vista, tanto nos livros, aqui nós vamos ver um resumo mais para frente do Kardec, e vemos nesse capítulo 14 do livro A Gênese. Essa faculdade está relacionada à constituição física? Certamente. A constituição desempenha um papel nisso. Há organismos que lhes são refratários, né? Porque é aí que nós estamos colocando aqui a mediunidade ostensiva, a clarividência, a segunda vista, qualquer coisa que seja relacionado à manifestação no corpo físico de exercícios que existem para o espírito, naquilo que nós temos conosco como espírito, ele precisa que esse corpo físico venha modificado para que essa ostensividade da mediunidade apareça, né? Ela é anímica, ela é do corpo, né? Para que a clarividência e também a segunda vista. O corpo precisa vir com essa modificação para que isso se manifeste a partir do momento
que a pessoa perceba que ela tem, ela pode estudar, ela pode exercitar, pode desenvolver e aprimorar. Mas ela vai aprimorar porque ela tem no corpo físico a possibilidade dessa manifestação. Isso vem no processo, vem no perispírito que vai montar o corpo físico. Então nós vamos ver aqui no livro, no item 14 do livro dos médiuns e no item 20 do livro dos médiuns, quando nós vamos ver esse fundo orgânico e essas capacitações do organismo físico do encarnado para que possa ter essas manifestações. Por que a segunda vista parece hereditária em determinadas famílias? Aí nós vamos ver aqui que é por causa da sintonia, né? Da questão, né, de similaridade, de sintonia entre os espíritos ao reencarnado, né? Mas vamos ver o que ele coloca aqui. Semelhança de constituição que se transmite como as outras características físicas e, além disso, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Então vai ser por essa similaridade de atração física, né? Os iguais se atraem ali para a reencarnação e vão ser transmitidos, como é uma questão que é genética, pela necessidade de aprendizado, um outro espírito que também precise desse aprendizado vai reencarnar numa família que vai ajudá-lo a ter essas percepções, desenvolver e trabalhar com elas. É verdade que determinadas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Eles respondem: a doença, a aproximação de um perigo ou uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes o corpo fica num estado especial que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo, né? Sob uma grande pressão ou numa aproximação do desencarne ou numa doença, né, muito grave, pode fazer com que se desenvolva, com que a alma se desloque e possa ver coisas que ela não veria normalmente. Aí nós vamos ver aqui uma explicação do Kardec. Os tempos de crise, de calamidades, as grandes emoções e todas as causas que superexcitam a moral provocam, algumas vezes, o desenvolvimento da segunda vista. É como se, diante do perigo, a providência, né, a providência aqui com P maiúsculo, né, a providência divina, nos desse o meio de evitá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos disso. Em todas as religiões, em todas as seitas, nós vemos essas questões de visões, né? De espíritos que tiveram visões, esse estado de emancipação com essa segunda vista. As pessoas dotadas da segunda vista têm sempre consciência do dom que possuem? Eles respondem: nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural e muitas acreditam que, se todos se observassem em relação a isso, perceberiam ser como elas. Acham natural porque acham que todo mundo tem essa questão da segunda vista, né? Não se sentem diferenciadas por isso. Pode-se atribuir a uma espécie de segunda vista a clarividência de algumas pessoas que, sem ter nada de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras? Eles colocam aqui na resposta: é ainda a alma que se irradia mais livremente e julga as coisas melhor que sobre o véu da matéria. É o espírito desprendido um pouco da matéria que consegue ter uma visão melhor, consegue julgar melhor, consegue ter bom senso, né, que às vezes a matéria impede por vários preconceitos, né, ideias que são trazidas de religiões medievais, né, que vão bloqueando o bom senso nas pessoas, e que o espírito, quando ele consegue se livrar um pouquinho da pressão, da densidade dessa matéria,
ele tem um êxtase, né? Ele tem um insight ali e consegue às vezes ter uma visão, uma colocação que, né, sobrepuja o bom senso do grupo ao qual ele pertence. Aí ele continua aqui na mesma pergunta, o Kardec dentro da mesma pergunta ele continua. Essa faculdade, né, de segunda vista ou de clarividência, essa faculdade pode em certos casos dar a presciência das coisas, né, saber antes algumas coisas? Eles respondem, sim, ela também dá os pressentimentos, pois há diversos graus dessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, nesse estado de segunda vista, que às vezes as pessoas têm alguns pressentimentos, né? Porque ali meio deslocado ele tem uma visão mais ampla, ele tem um entendimento e ele tem acesso a esse conhecimento que nós temos conosco do roteiro, né, da vida espiritual. Ele está livre da pressão, livre, né, dos sentidos do corpo. Então, com todos os sentidos mais livres desse corpo, nessa emancipação, mesmo em vigília, ele pode acessar, né, conhecimentos que ele mesmo tem, né, ali como espírito, e que o corpo bloqueia, né, o corpo não permite que ele tenha acesso. E aí ele tem premonições, tem, né, não é uma coisa mística, ele não está vendo algo que vai acontecer, ele está tendo ali acesso ao conhecimento que ele tem como alma, né, como espírito, de programações, do roteiro, de coisas que foram colocadas, que ele mesmo colocou ali no plano da vida dele, e ele coloca isso como uma premonição. Ou ele entra em contato com espíritos encarnados ou desencarnados e ele tem uma visão ou ele tem um conhecimento de coisas que estão acontecendo com outras pessoas, e aí ele verbaliza isso, e isso é colocado como uma premonição em relação ao outro, uma situação ou algo que vai acontecer, porque ele tem o espírito tem uma visão ampla, geral, nada o impede, nem barreiras materiais, né? nem as barreiras daquele que está encarnado ou daquele que está desencarnado. E aí nós vamos ver no nosso próximo estudo um resumo teórico que o Kardec faz de toda essa questão do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, né? Nós paramos aqui na 454, no nosso próximo estudo nós vamos começar a 455. Até lá!